Quarta-feira de cinza, se a iluminação estiver estranha, porque eu tô sem luz aqui em cima. Mas resumindo as leituras do mês de fevereiro, que foi um mês atípico, porque eu terminei uma leitura de muito tempo, fiz uma leitura que eu comecei em dezembro e fui terminar só agora em fevereiro, e fiz também uma leitura complementar rapidinha, que eu tinha ouvido falar ali no outro canal, na verdade sobre um outro canal também, e vou fazer aqui uma lembrancinha, né, uma autocobrança. No mês de fevereiro eu concluí a leitura do Toda Mafalda, do Quino. Recomendo até que uma vez que você esteja em posse desse livro, que você não faça a leitura direta, assim, em seguida de todas as tirinhas da Mafalda, porque você vai acabar perdendo muita coisa. Na verdade, o que é interessante? A gente lê um pouquinho, esquecer, depois ler mais um pouquinho, volta pro livro, porque cada tirinha traz muito pensamento. Uma página de Mafalda você vai refletir sobre muitas coisas, então se você ler todas essas tirinhas em seguida, você vai perder muitas reflexões. E é interessante sim ter esse livro em casa, tipo, volta e meia eu vou ali pegar nele, como eu já fazia, ler uma página, rever alguma tirinha, porque a Mafalda é simplesmente incrível e muito divertida. No mês de fevereiro eu também concluí uma leitura que eu comecei em dezembro. Naquele momento que eu constatei que eu estava com ressaca literária, foi quando eu estava lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, que eu imaginei, nossa, se eu gostei tanto das intermitências da morte, quando eu for ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, vai ser uma leitura, né, fácil, simples, o que não foi naquela época. Entretanto, quando eu retomei a leitura agora em fevereiro, aí eu percebi que a leitura era difícil sim, porque eu precisava me reacostumar com o estilo do Saramago. Mas uma vez que eu consegui penetrar na escrita dele, a leitura fluiu assim com muita facilidade e me maravilhei mais uma vez com a escrita do autor. Recomendadíssimo José Saramago, está entre os meus autores favoritos e pretendo ler mais outros livros dele. Aí eu lembrei do seguinte, analisando os vídeos do canal, percebi, caramba, faz tempo que eu não faço nenhuma entrevista com nenhum autor regional. A última entrevista que eu fiz foi há quase um ano, que são vídeos que eu considero de grande utilidade, principalmente no futuro, né? For resgatar essas imagens, essas entrevistas, vai que um desses, né, desponta, se torna aí um grande autor no futuro, e vai estar aqui o vídeo no canal, o vídeo no YouTube disponível em alguma plataforma da internet. E aí, falando disso, eu lembrei que eu tenho aqui em casa alguns livretos de cordel, e um deles é O Sumiço da Dentadura, do João Rodrigues Ferreira, que esteve aqui no canal, inclusive. Vai aparecer o link aí da entrevista no card. Eu li outro livro dele, mas eu preciso voltar a ler essas coisas. E essa aqui é uma historinha assim, né, começa mais ou menos, mas depois que a dentadura some, se torna uma coisa assim bem engraçada e divertida, né, sobretudo porque tem um rato ali, e a cena em que o rato parece que está dando uma gargalhada porque ele morde a dentadura é bem legal. Em seguida, no mês de fevereiro, eu li Ovelha, do Gustavo Magnani, aquele moço que tinha um canal aqui no YouTube, que falava sobre literatura, que falava muito bem, apesar da idade, né? Quando ele publicou esse livro, ele só tinha 20 anos, e o que me deixa assim um pouco surpreso pela propriedade com que ele fala de literatura nos vídeos que ainda estão disponíveis por aí pelo YouTube, vídeos sem corte, sabe? Eu admiro muito o Gustavo Magnani nesse sentido, porque não é o tipo de coisa que eu conseguiria fazer aqui. Mas bem, esse livro, Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, é o romance de estreia do autor. Eu lembro de ele falando que tentou por várias editoras, até que ele finalmente conseguiu uma que tivesse interesse de publicar o livro. E é um livro que ele teve bastante coragem em publicar, porque não é um tema assim tão comercial, não é um tema que atrai tanto assim os leitores, né? Os novos leitores que estão por aí. Ainda mais com um tema polêmico, um tema que envolve religião e a homossexualidade, né? Que são coisas assim que sempre se cruzam e que nunca se passam de uma forma harmônica. Sempre há um embate ali, especialmente dos discursos que a gente vê aí dos principais representantes de uma posição e da outra, né? Figuras como Silas Malafaia, ou como aquele outro pastor que é deputado, enfim, esses deputados ali que
se utilizam da religião para governar, uma coisa que é totalmente absurda nesse país ainda. Outro dia eu vi uma frase assim do Facebook, aqueles quadros frase que a turma compartilha, que eu achei muito interessante, que falava assim, era mais ou menos assim: a bancada dos budistas está votando no Congresso a proibição do casamento de pessoas evangélicas. Né? E falava assim, o que é que você acha de pessoas de uma outra fé deliberando os seus direitos? Então eu achei muito interessante, porque é o que acontece quando a bancada evangélica fica deliberando coisa a respeito dos homossexuais, por exemplo. Esse livro, ele é muito controverso, ele é bem escrachado, ele traz uma linguagem até chula em alguns momentos, mas eu achei muito bacana as referências que ele faz ao longo do livro de outras obras, de outros autores, e esse livro traz essencialmente aquela mensagem de uma crítica à igreja e às imposições que a igreja faz e daquela fé que é professada naquilo que é só conveniente. Tem aí um aspecto cultural, porque no final ele questiona ali esses ensinamentos da Bíblia. E se os evangélicos que pregam tanto a Jesus Cristo só trouxe a liberdade, só queria que as pessoas tivessem mais liberdade, e ele repudia, de certa forma, as coisas que estão lá no Antigo Testamento, até que ele diz, nós vamos romper com as coisas que estão no Antigo Testamento. E o livro de Levítico, por exemplo, que é o livro dos preconceitos, ele está no Antigo Testamento. E há coisas no mesmo livro que as pessoas não condenam hoje em dia, mas que a homossexualidade continua sendo condenada. Então é mais, sobretudo, um aspecto cultural e não tanto religioso. Agora eu fiquei confuso, eu não sei se no Antigo ou no Novo Testamento, não sei se foi Jesus Cristo que disse, ou lá dizia, né, que não terão o reino dos céus os bêbados, os fofoqueiros. E por que as pessoas proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo, não proíbe o casamento de pessoas fofoqueiras nem de bêbados. E esse livro é um romance, né, autobiográfico, narrador-personagem, falando ali, uma coisa assim meio Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele só não morreu, mas ele está perto de morrer, devido a uma determinada doença. E ele vai relatar ali essa vida, que ele nem gosta de chamar de vida, porque ele diz que não chegou a viver. Mas ele vai falar dessas tentativas de vida, né? Dessa vida controversa, dessa vida conflituosa, que ao mesmo tempo que ele é um pastor que professa uma lei, uma regra daquilo que é contrário àquilo que ele essencialmente é. E ele vai relatar, paralelo a isso, episódios da vida dele em que ele experienciou, né, relações com outros homens ou determinadas situações ou ambientes em que homossexuais frequentam. Enfim, ele vai falar muito sobre isso e tomando, por exemplo, a vida sexual de outras pessoas, inclusive dos próprios pais. Ele é uma alma atormentada e num conflito eterno. Ele não sabe exatamente o que é bom, mas o mais bacana do livro é o último capítulo, no qual ele chama de o sermão que nunca tive coragem de dar. Então nós temos aqui um sermão sincero, no qual ele vai falar as coisas que tem vontade de falar e usar a fé, né, advogando em favor da condição homossexual dele. Assim, é o melhor livro da minha vida? É a melhor leitura que você tem sobre esse assunto? Não, não é a melhor leitura que você tem sobre esse assunto. Mas é um livro interessante, é um livro instigante. Tem horas que você dá uma risadinha, tem horas que dá um nojinho, mas é um livro bacana. Eu vou deixar aqui embaixo o resumo de leituras do mês de janeiro, para você conferir as leituras que eu consegui realizar no mês passado. E vou deixar aqui embaixo as leituras do mês de fevereiro de 2016, para a gente conferir, né, comparar com as leituras do mês de fevereiro de 2017 e ver como foi as leituras naquele mês, as leituras no mês desse ano. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.